Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química e o exercício que vamos responder agora é da PUC do Rio Grande do Sul. Uma transformação química pode ser exemplificada pela letra A, evaporação da água do mar, letra B, fusão do gelo, letra C, digestão dos alimentos, letra D, sublimação do naftaleno e letra E, liquefação do ar atmosférico. Bom, se você já está estudando essa matéria, se você já aprendeu algumas coisas, tanto aqui no canal ou às vezes na sua escola com o seu professor, faça o seguinte, pause essa videoaula, tente responder essa questão, tá? E depois põe o vídeo para rodar, porque aí você vai ver se a sua resposta bate com a minha, tá bom? Bom, partindo do princípio que você já pausou essa videoaula, vamos começar a fazer a resolução aí deste vídeo. É o seguinte, pessoal. Temos uma transformação química. Vocês já devem ter estudado ou ouvido falar que existem transformações que a gente chama de transformações químicas e existem transformações que chamamos de transformações físicas. Qual que é a diferença entre uma transformação química e uma transformação física? Essa é a primeira coisa que você tem que saber para poder resolver esse tipo de videoaula, tá bom? Ou melhor, esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá. As transformações físicas, né? Ou também, a gente chama também, né, de fenômenos físicos, a gente diz o seguinte, que eles não modificam a natureza do material, tá? Por exemplo, a gente tem os átomos, sei lá, os átomos, os íons, ou as moléculas, né, que fazem parte desse material que você está analisando, eles não vão ser alterados, tá? Eles são apenas agitados, ou eles podem ser desarrumados, reordenados e etc. O que não vai acontecer é eles se transformarem em uma outra coisa, tá? Eles não vão se modificar. O que acontece é só o estado de organização. Então, quando você tem, por exemplo, uma transformação física, você pode ter um determinado material que ele vai variar na sua organização. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Por exemplo, o gelo. Vamos colocar aqui ó, o gelo. Vamos tentar desenhar aqui um cubo de gelo, imaginando que um cubo de gelo seja praticamente aí um cubo certinho, né? Olha só, ele é composto por diversos átomos, ou seja, são bolinhas assim, ó, que tá uma do lado da outra, tá? Não é bem bolinhas, tá? São moléculas que estão uma do lado da outra. Que tipo de molécula é essa, professor? Moléculas de água, tá? As moléculas de água totalmente organizadas, uma do ladinho da outra, vão montar aí um cubo de gelo, tá? Só vou desenhar metade aí das moléculas. Bom, como que é a molécula de água? A gente tem um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, né? Se for mais a fundo, a gente pode colocar aqui, ó, os pares de elétrons livres, né? Que a gente tem aí, que são os elétrons não ligantes do átomo de oxigênio, né? Olha só, na molécula de água, você vai ter aí, na molécula de água não, num cubo de gelo, você vai ter aí várias moléculas de água, só que uma bem do ladinho da outra. Quando você faz uma mudança do estado físico, por exemplo, você faz a fusão do gelo, o que é a fusão? É a passagem do estado do gelo de sólido para o estado líquido, tá? Então o gelo ele sai desse estado e vai para o estado aquoso. Isso acontece como? Com aumento de temperatura, por exemplo. Beleza? Então ó, a gente aumentou a temperatura, aí o gelo vira água, certo? No estado aquoso, as moléculas de água elas já ficam mais longe, certo? Umas das outras, elas ficam mais afastadas. Elas não estão mais tão próximas como elas ficavam no estado sólido, certo? A mobilidade delas agora é maior. Mas eu pergunto para vocês, essa molécula de água que a gente tem aqui, por exemplo, eu representei como pontinhos, né, as moléculas aqui, ó. Só que esses pontinhos, eles são a molécula de água, H2O, certo? Que a gente pode representar assim. Ou podemos representar assim, né? H2O na fórmula molecular. É a mesma coisa, só uma representação diferente. Então, ó, essas moléculas que estão aqui, elas são as mesmas moléculas que a gente tem na água. Como assim, professor? Estou dizendo que a molécula que você tem, H2O no gelo, é a mesma que você tem numa poça d'água, por exemplo. Então, você tem lá ó, a mesma coisa, sei lá, vou representar como fórmula molecular aqui, ó, H2O, certo? É a mesma coisa. Você tem ela aqui ou você tem ela aqui. Ah, mas então por que o gelo é diferente da água? Porque o estado de agregação, a organização dentro da estrutura
do gelo, ela é muito mais organizada do que na água. Porque aqui, ó, na água a gente observa, quando a gente tem água no estado líquido, né, a gente observa que a água ela tá as moléculas mais afastadas, certo? Então, o que alterou não é a molécula em si, não é a matéria em si, mas sim o seu estado de organização, beleza? Então, o que é uma transformação física? Vamos lá, vamos de novo, vamos falar. Transformação física, ou também conhecido como fenômeno físico, eles não vão modificar a natureza do material, não vão modificar então as moléculas do material, tá? Os átomos, íons ou moléculas não são alterados, eles são apenas agitados, beleza? Ou eles podem ser desarrumados ou desorganizados, afastados. O que não vai acontecer é mudar as moléculas que compõem determinado tipo de material na transformação física. Professor, e na transformação química, o que é que acontece? Na transformação química existe a mudança, tá? A gente vai ter uma mudança nessas moléculas. A gente vai ter reagentes que vão reagir e formar produtos. Ou seja, a gente vai ter determinadas moléculas que vão reagir, tá? Vão passar por um processo de reação química, vão se quebrar as ligações químicas das moléculas e vão se formar novas ligações químicas para formar outras moléculas. Tudo bem? Então, no caso da transformação química, a gente tinha um material e depois a gente tem um material diferente. Agora, na transformação física, não. A gente vai ter sempre o mesmo material. O que muda é o estado de agregação desse material. É claro que olhando de fora, a forma do material, tanto na transformação física como na transformação química, ela vai se alterar. Mas na transformação física, as moléculas dentro desse material vão continuar da mesma forma. A única coisa que vai mudar é o seu distanciamento, uma molécula da outra. E na ligação química, as moléculas elas vão ser alteradas. Os reagentes vão formar produtos. Reagentes são as moléculas antes de reagirem e produtos são essas moléculas depois que reagirem e virarem moléculas diferentes. Beleza? Então, a explicação já foi. Agora vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas. Letra A. Agora a gente quer saber, uma transformação química pode ser exemplificada, ou seja, qual dessas é uma transformação química? Letra A. Evaporação da água do mar. O que é evaporação? Evaporação, pessoal, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, por exemplo, molécula de água aqui, ó, ela está no estado líquido, certo? Se eu aumentar a temperatura, ela vai para o estado gasoso. Fica assim, ó. Essas bolinhas aqui, pessoal, são moléculas de água ainda, certo? Cada bolinha dessa aqui é um H2O, certo? É que eu estou representando bem de longe, tá? Então, ó, uma bolinha dessa aqui não é um átomo, tá? É uma molécula que eu estou representando. Então, eu tenho aí a molécula de água. Eu vou perguntar para vocês. A molécula de água é a mesma no estado gasoso? Eu estou representando ela da mesma forma, H2O? Tô. Não é H2O aqui? Não é H2O aqui? Não é H2O aqui? Então, molécula de água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, certo? É a mesma. Se a molécula é a mesma, eu quero dizer o quê? Que a composição ela não está se modificando, certo? A gente não está modificando a natureza do material. Se não estamos modificando a natureza do material numa evaporação, o que está acontecendo então? Isso aqui é uma transformação química? Não. Isso é uma transformação física, então é falso. Não é transformação química. Fusão do gelo. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso já expliquei aqui. Bom, então ó, já está aqui, né, gente? Passagem do sólido para o líquido. É estado físico ou estado químico? Mudança de estado físico. Então, falso. Não é uma transformação química. Letra C. Digestão dos alimentos. Agora sim, pessoal. Na digestão dos alimentos é verdadeira. Por quê? O alimento ele está com uma determinada forma, ele tem uma determinada natureza do seu material, ou seja, ele tem determinadas moléculas que vão ser quebradas e vão formar novas moléculas, tá? Então, quando você está digerindo um alimento, você está fazendo transformações
químicas e não transformações físicas. No geral, o pessoal que está no ensino médio, na maioria dos casos vão ver transformações químicas apenas quando se tratam, né, de mudanças de estado físico da matéria. O nome já diz, mudança de estado físico da matéria, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, do gás para o sólido, do líquido para o sólido, do líquido para o gás e daí por diante. A maioria, gente, dos casos vão ser mudanças de estado físico da matéria, tá? Então, ó, letra D. Sublimação do naftaleno. O que é a sublimação do naftaleno? É a mudança do estado físico também. Então é falso. Que mudança de estado físico é essa chamada de sublimação? Sublimação, pessoal, é a passagem do estado gasoso para o estado sólido ou a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Tem gente que chama, quando a gente passa do gasoso para o sólido, tá, de ressublimação e não de sublimação. Mas, na maioria dos casos, eu acho que vocês encontram os dois, tá? Vocês vão encontrar a sublimação tanto de sólido para gás como de gás para sólido. Bom, mas vamos lá. Nesse caso, a gente está passando o naftaleno, ele sai do estado sólido e vai para o estado gasoso. A molécula é a mesma? Sim, a molécula vai ser a mesma. A molécula de naftaleno ela não vai se alterar, tá? Mas o que vai alterar é o estado de agregação, a organização dessas moléculas, beleza? Então, ó, é transformação de estado físico e não químico. Liquefação do ar atmosférico é a passagem do estado líquido de moléculas que estavam no estado gasoso, tá? Então, ó, as moléculas, por exemplo, a gente passa do gasoso para o estado líquido, beleza? É o contrário da evaporação. Tranquilo, pessoal? Ó, só mais uma coisinha. Quando você tem uma mudança de estado físico, ela não pode ser uma mudança de estado químico ao mesmo tempo. Ou ela é uma mudança de estado físico, ou é uma mudança de estado químico. Porque as duas coisas ao mesmo tempo não dá, tudo bem? São definições diferentes. Bom, pessoal, eu vou deixar essa resolução desse exercício por aqui. Mas caso tenha surgido alguma dúvida, alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa que eu escrevi aí, tá? Vocês não entenderam direito, então deixa a dúvida nos comentários, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre isso, mas não é esse exercício, um outro exercício que você tem, qualquer coisa, pode mandar aqui nos comentários também que eu posso ajudar vocês a resolverem esse exercício, beleza, pessoal? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo e também ajuda um pouquinho na recomendação do canal. Caso vocês tenham gostado muito dessa videoaula, então divulguem esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. E se você ainda não é inscrito no Estuda Mais, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Porque assim você poderá ser inscrito no canal Estuda Mais e receber todas as nossas atualizações e as nossas novidades das nossas novas videoaulas, beleza? Então é isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.